O Apóstolo, segunda parte, capítulo 14. Em teu sangue viverás. Num sábado, os messianistas ou cristãos de Antioquia se reuniram na sinagoga da rua Singã, entre os armazéns e bazares da outra margem do rio. Depois da leitura da lei, os dois mensageiros de Jerusalém, Judas Barsabá e Silas, foram apresentados à congregação, à qual leram as suas credenciais dos santos de Jerusalém. Indescritível foi o júbilo naquele dia entre os gentios, irmãos em fé, pois afinal viam-se admitidos como filhos de Abraão, sem terem de pagar o doloroso tributo a que os judeus eram obrigados. Idêntica foi a alegria do coração de Paulo por haver derrubado as muralhas que separavam os judeus, os gentios e o Messias, só existindo agora uma única congregação em Deus e no Messias. Já era tempo de partirem em seu apostolado, por isso propôs a Barnabé percorrerem primeiro as cidades onde fundaram as congregações, resolvendo depois para onde deveriam ir. Barnabé tinha a intenção de levar consigo seu sobrinho João Marcos, mas Paulo se opôs inabalavelmente. Não por sentimento de vingança devido a João ter se recusado a viajar com eles para a Panfilha, nem por entender que não devia ser acompanhado por uma pessoa que já se havia tornado desertora. Houve uma razão mais forte, e em vista dela não trepidou em perder a companhia de seu amigo mais querido. Paulo já estava farto das dificuldades criadas por Jerusalém. Não queria ser acompanhado de guardas ou fiscais em sua missão. O que precisava era de quem o auxiliasse sem ideia preconcebida ou hesitação, que visse as coisas exatamente como ele e cujo único desejo fosse conquistar o maior número possível de almas para a fé, almas que a tudo renunciassem pela Torá. Se usava esta palavra era por ser o Messias, para ele, a Torá, por equivaler exatamente a ela. Quem não tivesse essas mesmas ideias não servia para companheiro. Pouco importavam os laços estreitos que uniam sua alma e a de Barnabé, e a profunda afeição que tinha por ele, pois vivia acaso para si mesmo? Paulo estava morto, só vivia em espírito para a causa do Messias, nada mais. Por conseguinte, quando Barnabé, em face da recusa de deixar João acompanhá-los, lhe deu a entender que sem o sobrinho não partiria também, Paulo replicou: José, meu irmão, ambos somos servos do Senhor. Para onde o Senhor nos enviar, devemos ir juntos ou separados. Os caminhos do Senhor nos reuniram e agora os seus caminhos nos separarão, mas é certo que nos reunirá de novo, pois todos os caminhos de Deus conduzem a Deus. Após estas palavras, os dois amigos caíram nos braços um do outro e em seguida se afastaram em seus diferentes rumos. Em consequência, em vez de Barnabé, Paulo levaria consigo Silas, um dos mensageiros de Jerusalém. E a companhia de Silas lhe era agradável, pois não fora um dos que na Assembleia de Jerusalém defenderam a admissão dos conversos incircuncisos? E não fora enviado a comunicar aos gentios a decisão adotada que os libertava da lei de Moisés? Silas participara dos debates, testemunhara a resolução e fora escolhido para mensageiro. E, além disso, era o portador das cartas dos santos de Jerusalém. Paulo deixou o jovem Tito em Antioquia para velar pela congregação e comunicar-lhe os seus progressos. Prevenira-o de que, quando fosse oportuno, o enviaria em missões especiais. Seu único companheiro era Silas. Partiram de Antioquia com poucas provisões, pois, embora a cidade fosse grande e rica, Paulo não se desaferrava de sua norma de jamais ser pesado aos crentes. Nos lugares que visitassem, seria sempre possível encontrar serviço da sua profissão. Paulo e Silas embarcaram em Tarso.
Sem se deterem aí, iniciaram a pé sua jornada pela região tão familiar a Paulo das montanhas do Tauro. Na sua adolescência, Paulo fora um ágil trepador de montanhas, por isso auxiliava às vezes na ascensão o seu companheiro mais novo que ele. Passo a passo, percorreram os fraguedos e ravinas por onde Saulo já havia passado com Barnabé. Aventuraram-se em estreitos desfiladeiros sob paredões de gelo e neve, nas regiões em que os últimos cedros esgalhados lutavam com o frio e com o vento. Depois de algum tempo, até aqueles raquíticos vegetais desapareceram e só viam à frente ameaçadoras e impiedosas moles de rochedos. Todas as tempestades que castigaram o Tauro como que se haviam petrificado naquelas penédias. Mas se essas sinistras moles de granito eram obstáculos no caminho da missão, também não eram marcos guiadores? Quanto mais agigantadas e temerosas se mostravam, com mais energia os missionários prosseguiam. Mais uma vez, Paulo teve de passar a noite nos perigosos leitos secos das torrentes. Afinal, atingiram a perigosa passagem chamada Porta da Cilícia. De ambos os lados caía o solo em vertiginosas funduras. Um passo em falso e o viajante se despenharia sobre inúmeras pontas de lanças de agulhas rochosas. Os vendavais eternos que raivavam naquela trilha estreita cravaram as frias garras nos corpos dos dois mensageiros, embarafustando em suas vestimentas em violentos repelões. Paulo e Silas avançavam cautelosos, andando a maior parte do tempo de gatinhas. Depois, o caminho, em declive, os conduziu para um caos de rocha e gelo. Por fim, chegaram a terras verdejantes. Seus pés chapinhavam em pequenos pântanos de neve derretida. Ao vir a noite, abrigaram-se num velho rancho para camelos, pois havia-os em quantidade à beira da estrada que descia para a planície de Icônio. Passaram a noite deitados em panos podres entre camelos, jumentos e seus donos, com os corpos devorados por parasitas. Fazia semanas que não punham na boca alimentos quentes ou cozidos. Seu passadio era pão duro, e quando este começou a faltar, comiam também folhas e ervas da beira da estrada. Mostravam a resistência de camelos suportando as longas viagens de um lugar para outro. Ao descerem das regiões mais elevadas, foram perseguidos por enxames de insetos e escorpiões que se tornavam mais numerosos à medida que havia mais vegetação. Saindo dos pântanos, densas nuvens de insetos alados escureciam o ar. Tinham o sangue envenenado e seus corpos cobriram-se de apostemas. As mãos de Paulo pareciam as de um leproso. De 100 lugares marejavam sangue e pus. Seu olho-são foi coberto de uma pústula que o cegava, e nesse estado, amparado por Silas, chegou à planície que se estendia à frente da cidade de Icônio. Foi muito apreensivo que Paulo entrou naquela cidade que já conhecia. Nela, procurou para seu alojamento a casa em que anteriormente se hospedara. Era a segunda vez que regressava a Icônio, doente e alquebrado de forças, e além do mais, quase cego. Conhecedor da mentalidade dos gentios que em grande apreço tinham a perfeição de corpo, receava o efeito que lhe produziria verem-no naquele estado. Mas, para sua satisfação e surpresa, lhe fizeram, apesar de sua moléstia e de seu feio aspecto, um acolhimento verdadeiramente carinhoso. Era como se recebessem a visita de um anjo, pois nele viam o chefe que vinha visitá-los, o homem que lhes levara a boa nova da salvação e lhes permitira participar dela. Tomando Paulo nos braços, o colocaram na cama e as mesmas mãos femininas que lhe haviam dado seus cuidados trataram dele outra vez.
Ungiram-lhe o corpo com óleos curativos e, se os olhares de ternura e afeto influíssem na saúde, prontamente lhe se teria restabelecido. À noite, os crentes se reuniram no quarto de Paulo e, rodeando-lhe o leito, o confortaram com a notícia de que, mercê de Deus, o número de fiéis crescia constantemente. Cada dia havia novos convertidos, tanto judeus como gentios. As antigas discórdias entre os judeus haviam sido esquecidas. Ali ocorrera o que geralmente sucede. Ao principiar uma divergência cujo desfecho é duvidoso, as querelas se inflamam cada vez mais. Mas quando o partido que introduziu a nova ordem de coisas se torna mais forte, os seus contrários se apressam a fazer as pazes com eles. Os judeus da sinagoga já se haviam acostumado aos gentios. Verificavam-se, em verdade, algumas disputas ocasionais, mas sem o caráter exaltado das primeiras hostilidades, pois eram coisas internas, uma vez que os que se desavinham pertenciam todos à congregação de Israel. O apóstolo, temporariamente cego, jazia em sua cama, rodeado pela boa gente de Icônio, envolvido pelo calor de seu afeto. Via-se que lastimavam deveras seu sofrimento físico e, além disso, comoviam-se com a onda ininterrupta de suas dádivas e atenções. Parecia que esse afeto dos fiéis tinha maior poder curativo do que seus medicamentos, pois Paulo melhorava rapidamente. O calor do corpo arrefecia e seus venenos iam sendo expelidos. Sentia-se profundamente agradecido e, se não chorava de gratidão, era porque as pústulas de seus olhos impediam que as lágrimas corressem. Jamais em sua vida anterior se sentira tão confortado. Que mãos o trataram com tanto carinho como aquelas mãos dos gentios? Ah, se pudesse fazer os homens de Jerusalém irem a Icônio para presenciarem aquele milagre de fé, as lágrimas se embatiam de encontro às trancas que lhe fechavam os olhos, como por ocasião da cegueira que sofrera em Damasco, mas com os olhos da memória via os rostos das pessoas que o cercavam. Multiplicavam-se as perguntas. Onde estava o outro apóstolo, o amado Barnabé, de porte majestoso, grandes barbas negras e olhos negros e brilhantes? Onde está aquele homem tão semelhante a Júpiter? Por que não veio contigo? Na casa de nosso pai, segundo o Messias nos ensinou, existem muitas mansões, respondeu Paulo, e os que creem no Messias estão sempre unidos. Só daí a 2 semanas, Paulo recobrou a saúde de modo a poder prosseguir a viagem. Porém, sucedeu mais do que a recuperação da saúde. Aquela afetuosa acolhida dera-lhe a impressão de que nascera de novo. De Icônio, se dirigiu para Derbe, onde igualmente viu rostos conhecidos. Deus seja louvado! Também lá sua confraria prosperara. Findara a oposição da congregação judaica aos gentios, de modo que a comunidade dos fiéis vivia em paz. Naqueles 2 lugares, Paulo teve notícias do jovem Timóteo de Listra. Os fiéis de Icônio e de Derbe lhe contaram que Timóteo os ia visitar e pregava nos sábados em suas sinagogas, ensinando-lhes os fundamentos da fé e as provas e profecias contidas nas Sagradas Escrituras. Timóteo aprendera o hebraico e, com o poder de sua eloquência e de sua fé, muitos homens acreditaram na verdade do Evangelho do Messias. Mostrando-se sempre humilde, era querido de todos. Paulo lembrava-se bem do moço, não do menino, porque ainda o era na última vez em que o vira. Como poderia olvidar aquele ente com aparência de anjo, que com as mãos carinhosas lhe aliviara a dor dos ferimentos feitos pelas pedras? Como olvidar o jovem dedicado que saíra ocultamente da cidade para ir procurá-lo, encontrando-o desfalecido e banhado em sangue?
E como esquecer a bondade de sua mãe Eunice? Com que cordialidade generosa o recebera na sua casa. Também se recordava de Lloyd, a avó de Timóteo, muito velhinha, que sentada com os lábios a tremer e as mãos cheias de grandes veias cruzadas no regaço, ouvia atentamente as palavras do mensageiro. Como se sentira feliz quando Paulo lhe recebera o neto na Irmandade dos Crentes. Grande era o afeto que o apóstolo sentia por aquelas pessoas. De Icônio, apressou-se a se dirigir a Listra para rever os irmãos que lá deixara e o moço cujo nome todas as bocas proferiam. Lloyd, a avó, se achava de cama e a filha lhe dava os seus cuidados. Ouvindo falar na chegada de Paulo, a velhinha criou novas forças e, levantando-se, vestiu sua roupa de sábado e foi onde ele estava. Débil e trêmula, beijou o ombro do apóstolo. Como era feliz por ser-lhe dado revê-lo antes que Deus a chamasse. Achava Paulo parecido com o sumo sacerdote de Jerusalém. Vira este havia muitos anos na Cidade Santa, quando em criança acompanhara a família numa peregrinação a Jerusalém. Grande era a sua gratidão ao apóstolo pela conversão de seu neto. Agora tinha um único desejo: ver Timóteo incluído no pacto de Abraão com os outros judeus. Se isso sucedesse, ela fecharia os olhos em paz na segurança da fé de seus progenitores. Afinal, ele é um verdadeiro judeu? Balbuciou quase incompreensivelmente a velhinha. E suas mãos enrugadas e magras se agarravam ao manto do apóstolo como se esse manto fosse uma corda que lhe lançassem para se salvar das ondas. Ele é judeu, sempre desejou conhecer as coisas judaicas. Muito pequeno já acompanhava as mulheres às cerimônias religiosas dos sábados e ouvia boquiaberto as palavras dos rabis que pregavam a lei de Moisés. É verdade, confirmou a mãe com orgulho. Meu marido o levava ao templo de Júpiter, mas o pequeno não gostava. Seu coração se revoltava com a idolatria. Já então preferia as preces na casa de oração dos judeus aos sacrifícios de Júpiter. Na adolescência ia com os outros meninos ao ginásio e se preparava nos banhos e nas salas de massagens para os torneios, mas em seu íntimo lutavam Júpiter e o Deus de Israel. Eu o percebia. De dia ele fazia como os outros colegas, estudava o que eles estudavam e tomava parte em seus jogos. O sacerdote de Júpiter gostava muito de Timóteo e desejava fazer dele um sacerdote. Mas à noite sentava-se perto de mim e da avó, pedindo que lhe falássemos sobre o Deus dos judeus e sobre Jerusalém e o Messias. Nós dizíamos aquilo que sabíamos. Minha mãe contou-lhe que se lembrava da Cidade Santa. Quanto a mim, nunca estive lá, e que a haviam instruído na religião judaica. E o pequeno, com licença de meu marido, começou, por vontade própria, a frequentar a sinagoga. Por fim, convenci também meu marido a que nos acompanhasse para ouvirmos as palavras dos profetas que eram lidas na língua grega. Antes de morrer, meu marido se converteu, tornando-se um gentil piedoso, e nunca faltava aos serviços religiosos dos sábados. Devo a Deus esta mercê. Mas meu menino tinha ainda o espírito dividido, às vezes era atraído pelos alegres jogos e danças que faziam parte das cerimônias de Júpiter. Não renunciava à sua juventude. Outras era fortemente abalado pelas palavras dos profetas e pela história dos patriarcas que ouvia na sinagoga. Quantas vezes o via à noite sentado num canto, triste e confuso, sem saber a qual desses mundos pertencia. E foi assim até que chegaste, como um anjo do Senhor trazendo nos lábios a boa nova do Messias. Assim que ele te ouviu falar na sinagoga, em verdade, desde que pousou em ti o olhar, mas principalmente depois que o conduziste para a fé, seu coração ficou pacificado.
E Timóteo tem pregado em nossa sinagoga e nas cidades vizinhas, pois estudou os livros sagrados para citar as provas que encerram. Muitos o ouvem com prazer, mas outros chamam-lhe estrangeiro, incircunciso, não pertencente à congregação de Israel. Como se atreve um incircunciso a falar sobre o Messias? Perguntam. Paulo observou o moço que, comovido e de olhos baixos, estava à sua frente. As feições de Timóteo eram totalmente as dos gentios. Nenhum de seus traços denotava fraqueza. Firmes, bem definidos, dando a impressão de serem moldados em bronze. Tinha ombros maciços, peito musculoso, fortes ilhargas e a cabeça assentava sobre um pescoço reto e sólido. Parecia que algum antigo escultor o fizera de bronze e lhe insuflara a vida. Todos os detalhes eram perfeitos, nariz reto, lábios delicadamente delineados e sobrancelhas como 2 arcos regulares. Dir-se-ia que a sombra de nenhuma preocupação lhe passava pela fronte. Seus cachos de cabelos jogados para trás caíam-lhe sobre os ombros. Só os olhos não tinham a expressão dos olhos pagãos. Exprimiam enlevo e devoção. Eram os olhos de um judeu. Seu fito insinuante ia direto aos corações dos que o vissem e não mais os poderiam esquecer. Outro indício judaico era a barba nascente de fios sedosos que usava como os outros judeus. Era só o que no seu aspecto físico faria pensar na raça a que sua mãe pertencia. E esse mesmo conflito do aspecto externo entre suas 2 heranças, a paterna e a materna, havia em seu interior. O coração que fora altivo, duro, cheio de amor próprio, cedera à humildade da fé. Em lugar da perfeição e harmonia nascidas da ignorância, havia em seu íntimo a perfeição e a segurança do conhecimento. O conhecimento da fé começava a gravar-se na página em branco de seu coração. Por isso, olhando-o mais de perto, já se notava a influência desse estado de espírito na aparência física como uma nova vibração animando-lhe o semblante e dando-lhe toques de ternura e piedade às suas brônzeas feições, e com o decorrer do tempo, mais fortemente, o selo da fé se mostraria sobre a carne de seu paganismo primitivo. O apóstolo fixou demoradamente a Timóteo, viu-o humilde de pé à sua frente e lhe ouviu os batidos do coração. Também o coração de Paulo emocionou-se. Refletiu que, ao contrário de seu primeiro discípulo gentil, que fora Tito, o novo discípulo fora impelido para ele não pela sede de verdade, mas pela herança de seus antepassados que trazia no sangue. Seu natural pagão fora interferido pelo sangue judaico. Ele era uma legítima planta do jardim de Israel. O leite materno que o alimentara lhe vertera nas veias um irreversível amor ao Deus dos israelitas. E Paulo ouviu uma voz interior dizer-lhe: Deus te mandou um amparo, um cajado para teus últimos anos. Conduzindo o rapaz para um lado, o apóstolo fez-lhe sinal para entrar com ele no cômodo contíguo. Assim entraram, fechou a porta e, sentando-se no chão, Paulo puxou o convertido para perto de si e, encarando-o de fito, perguntou: Conta-me, meu filho, como foi que adotaste a crença do único Deus vivo? Oh, meu pai e mestre, quando eu era criança, minha mãe me levava em sua companhia à sinagoga. Lá ouvi os milagres feitos por Deus para nossos antepassados e soube que Deus concertou com eles um eterno pacto de que nós, seus descendentes, seríamos herdeiros. Ouvi pregarem também que um dia, em cumprimento de sua promessa a nossos antepassados, ele nos enviaria um ungido que reuniria todas as nações debaixo da terra no Monte Sião para adorarem o verdadeiro Deus. Como eu pensava nele e ansiava por sua vinda!
Minha mãe e minha piedosa avó me preservaram de toda a impureza, por isso não segui a idolatria de meu pai, nem fiquei contaminado pelas abominações que nos rodeavam e, como os outros judeus, eu aguardava o Messias. Quando chegaste à nossa cidade, ó meu pai e mestre, trazendo a notícia de seu advento, meu coração se encheu de temor e alegria. Foi como se eu visse a glória de Deus estendida sobre toda a terra. E quando eu saía às ocultas da cidade naquela noite e vi-te ferido e ensanguentado pelo amor do Messias, senti grande inveja por teres derramado sangue em testemunho do Messias e o desejo de participar de vossos sofrimentos. Continuando a encará-lo fixamente, Paulo refletia: se eu tivesse um filho, falaria desse modo. Timóteo bem poderia ser meu filho. E pela primeira vez sentiu o pesar de não ser pai, de não ter um ente ligado corporalmente a ele. Para quem vivia tão arredio dos outros homens, que grande ventura seria um filho como Timóteo, que tivesse por ele o mesmo infinito amor e cega dedicação. Mas pelo coração não é meu filho? Perguntou Paulo a si mesmo. Não fui eu que o gerei para a fé do Messias? Poderia outra mão que não a minha conseguir tanto dele? Poderia alguém ter uma parte tão grande na sua alma? E um estranho que não fosse meu filho espiritual poderia revelar aquela afeição de que deu prova na noite em que eu jazia semi-morto na cova do apedrejamento? Quem fosse meu filho procederia como ele? E meu coração não está cheio de afeto e compaixão por ele, segundo está escrito, assim como um pai se apieda de seu filho? E o coração do apóstolo, que parecia morto para sempre para tais sentimentos, lutava contra o invencível desejo de ter aquele moço como filho, de ligá-lo a si por um vínculo pessoal, por algum grande ato de amor e de posse. Sim, aquele rapaz era seu filho, era como ele, de sangue judaico. Sendo a mãe judia, ele era judeu, de acordo com a regra de que o bezerro pertence à mãe. Fora criado à sombra da religião judaica e sua ânsia de redenção era uma ânsia judaica. Se Timóteo falasse aos judeus, estes o ouviriam, e os gentios igualmente, pois o jovem era o intermediário entre as duas raças, com a fusão dos sangues grego e judaico, e era o que Paulo desejaria ser. Um homem do físico dos pagãos, forte, varonil e disciplinado, amante da ordem, respeitando a natureza e o mundo, mas com o coração eternamente ardendo no altar de Deus, o espírito atado pelos elos do Messias e tendo no sangue a inexaurível corrente do sangue de Abraão, cheio de compaixão, cheio de humildade perante Deus e do desejo de paz e de amor. E, por causa dessas virtudes, tinha uma vida nobilitada pela pureza, pela longanimidade, pela afeição ao próximo com o coração circunciso e batizado nas chamas do amor do Messias. Meu filho será um modelo para o mundo. Como Tito é o modelo do gentil judeu, meu filho Timóteo o será do judeu gentil. Será bem que os dois jovens se reúnam para serem o atestado vivo de que todas as fronteiras foram derribadas entre os povos a que pertencem. Depois dessas reflexões, disse Paulo: Ouve, meu filho, desejaste que minha sorte fosse a tua? Pois bem, ela o será. Tu me acompanharás em meu apostolado. Oh, meu pai, oh, meu mestre! E com essa exclamação de júbilo, o jovem se prostrou com o rosto em terra e seus lábios beijaram as alpercatas de Paulo. E o apóstolo continuou a falar: Levanta-te, meu filho, e ouve. Tua mãe é judia, por isso és judeu. E nessa qualidade deverás ter em tua carne, como nós, o sinal do pacto de Abraão, para que ninguém alegue que és um estrangeiro. Então falarás aos filhos de Abraão como um filho de Abraão, pregando o evangelho do Messias que Deus plantou em tua alma,
para que, ouvindo-te, seus pecados sejam remidos e eles alcancem a salvação. As feições do moço empalideceram, um instantâneo temor transpareceu nelas. Mas, dominando-se, ele se levantou e, ainda em silêncio, postou-se em frente de Paulo. Compreendeste, meu filho? Teu coração deseja fazer o que te é conveniente? Timóteo continuou mais algum tempo mudo. O coração batia-lhe com violência. Mas, olhando com firmeza o apóstolo, respondeu finalmente: Pai e mestre, levanta-te pelo Deus de Israel e pelo Messias de Jacó, faze que eu pertença ao pacto de Abraão. Em teu sangue viverás, respondeu Paulo. Em seguida ele se ergueu e, tomando uma faca, pôs em seu filho o sinal do concerto de Abraão, pois só um filho de Israel podia praticar esse ato. Timóteo se conservou imóvel, nem um músculo lhe fremiu do rosto petrificado. De punhos crispados e olhos volvidos para o alto, repetia: Pelo Deus de Israel e pelo Messias de Jacó, pelo Deus de Israel e pelo Messias de Jacó. És meu filho, neste dia eu te gerei. E Paulo beijou Timóteo, sentindo a impressão de que com aquele ato ele fizera o jovem unir-se a ele por um eterno vínculo de sangue.